Se você está enfrentando uma dura batalha ou convive com alguém que está enfrentando, não saia daí, pois neste vídeo vou contar o porquê venci o câncer, a fibrose pulmonar e todas as demais batalhas que enfrentei até aqui. Garanto que se você replicar direitinho na sua vida essas coisas que irei falar agora, você também poderá vencer as suas batalhas, por mais improvável que a sua vitória pareça ser. E aí, bora embarcar nessa nave! Só quem acompanhou de perto as minhas lutas sabe o quão difícil foi vencer o câncer de rinofaringe, o quadro de insuficiência respiratória acompanhado de fibrose pulmonar, as dificuldades impostas pela deficiência visual, a timidez extrema, mais tarde a bronquiopneumonia, a deficiência hormonal, os problemas na articulação da boca e o preconceito, que é algo que até hoje, de certa forma, eu ainda enfrento. Algumas dessas batalhas me deixaram trágicas sequelas que levarei comigo para o resto da vida. Porém, graças a Deus, venci todas as batalhas que enfrentei até o presente momento. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu só venci porque Deus quis que eu vencesse. Porque se Ele não quisesse, eu poderia ter e fazer qualquer coisa que fosse, que eu jamais teria vencido. Portanto, esse foi sim um fator determinante. Entretanto, não foi o único fator que contribuiu para as minhas vitórias. Hoje, analisando, percebo que existem alguns pilares que foram fundamentais para que eu pudesse vencer todas essas batalhas. E é isso que compartilharei agora com vocês. O primeiro pilar que quero trazer aqui é a fé. Porque, como eu sempre gosto de dizer, é a fé que nos mantém de pé, mesmo quando não temos mais força para nos levantar. E eu digo isso por experiência própria, porque eu vivi essa experiência. Eu senti isso na pele. E quando alguém me pergunta de onde tiro tanta força, eu sempre respondo que eu tiro força da minha própria história de vida e da minha fé em Deus. Porque com toda certeza a minha fé em Deus foi extremamente importante ao longo da minha jornada. Tanto é que uma vez, quando eu estava recebendo oração, foi revelado nessa oração que a minha fé iria me salvar. E isso foi antes mesmo de eu enfrentar a batalha mais difícil de todas. Porém, eu não tive só fé em Deus, eu também tive fé na minha capacidade de resistir e superar. Eu tive fé em todos os tratamentos que realizei, e essa fé foi importantíssima, porque ela ajudou a manter a esperança viva aqui dentro de mim. E também me ajudou a continuar pensando de forma positiva, mesmo em meio a tantas dificuldades que eu enfrentei naqueles momentos. Por isso, nunca permita que nada e nem ninguém roube a sua fé, porque a fé move montanhas e possibilita a realização de milagres. O segundo pilar que foi super importante e que, por sinal, anda de mão dada com a fé é o pensamento positivo. Porque por mais próximo que eu estivesse da morte, em momento nenhum eu fiquei pensando que fosse morrer ou que eu nunca mais iria ver a minha irmã e o meu pai, que ficaram aqui em Cruzeiro enquanto eu fui para São Paulo tratar o câncer. Pelo contrário, eu sempre pensei que aqueles momentos de dor e de luta uma hora iriam passar. Eu pensava que no final tudo ficaria bem. Inclusive, eu era otimista até demais. Eu acreditava fielmente na ideia de que a qualquer momento eu voltaria a enxergar. Me lembro até de falar para os outros que uma hora Deus encheria o meu nervo óptico de veinhas e assim eu voltaria a enxergar. E eu imaginava que o dia que isso acontecesse seria o dia mais feliz da minha vida. Não vou negar que até hoje eu ainda tenho sim um pequeno fiozinho de esperança de voltar a enxergar e ficaria muito contente se isso acontecesse. Mas esse desejo já não é mais uma obsessão igual era no início, porque a verdade é que nós nos acostumamos com tudo e eu me acostumei com a minha deficiência.
E o que fortalece ainda mais essa minha tese do pensamento positivo são os estudos científicos que comprovam que as pessoas que pensam de forma positiva tendem a reagir bem melhor aos tratamentos, tendo assim mais chances de serem curadas. Por isso, eu tenho total convicção de que os pensamentos positivos foram essenciais para as minhas vitórias e que também serão essenciais para a sua vitória. Por isso, não deixe nenhuma situação abalar tanto o seu emocional a ponto de tirar de ti a capacidade de continuar pensando de forma positiva. E quando você perceber que a barra está pesada demais, se inspire em suas experiências do passado, caso você já tenha superado algum grande obstáculo, e também em histórias de superação de terceiros. Aqui no canal nós temos outros vídeos que abordam histórias de superação. A maioria deles estão relacionados à minha história, mas temos também vídeos relacionados à história de outras pessoas. Recomendo que você assista a todos eles, porque essas histórias de superação nos ajudam a nos mantermos inspirados e fortalecidos para enfrentarmos as nossas batalhas. Por falar nisso, se você tem uma história de superação para contar, nos envie um relato e de preferência algumas fotos para o e-mail pabloenn62@gmail.com. Quem sabe a sua história não ganha um vídeo aqui no canal. O terceiro pilar é o propósito. O propósito nada mais é do que o porquê, do que a razão que te manterá motivado na luta o tempo todo, independente do que aconteça. E em todas essas batalhas que enfrentei, eu sempre tive pelo menos um propósito. Por exemplo, na luta contra o câncer e contra a fibrose pulmonar, o meu principal propósito era sobreviver. E nesse caso eu não tinha escolha. Ou eu lutava até o fim, mesmo sabendo que ainda tinha um grande risco de morrer, ou eu ficava apenas parado esperando a morte chegar. E por mais que eu fosse pequenininho, não entendesse direito o que estivesse acontecendo, ou melhor, o que estava acontecendo, e não acreditasse na minha morte, eu sempre pensei que se fosse para morrer, era melhor morrer lutando. Por isso, eu lutei até não ter mais força e condição nenhuma de continuar lutando. Mas quando isso aconteceu, graças a Deus eu tive quem lutasse por mim. Já na batalha contra a timidez extrema, os meus propósitos foram a paixão que eu desenvolvi entre o final da infância e o início da adolescência. Acredito que essa foi a paixão mais profunda e duradoura que senti até hoje. E também o desejo de manter o bom desempenho escolar. Porque chegou um momento em que tinha trabalhos para apresentar e aí não tinha jeito, né? Eram as minhas notas que estavam em jogo. Isso foi desafiador demais e ao mesmo tempo foi muito motivador. Me ajudou a ter força para romper a barreira da timidez extrema. Até hoje ainda sou um pouco tímido. Porém, ninguém pode negar que eu melhorei muito em relação a como eu era antes. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, aproveite também para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho das notificações, porque eu, Pablo Eduardo, estou aqui para te ajudar a viver a sua melhor versão. O quarto pilar é a persistência. Acredito que eu já devo ter comentado em pelo menos um ou dois vídeos aqui do canal que se o desejo é o veículo, a persistência é o combustível para o sucesso. E ela é mesmo, porque a verdade é que você provavelmente nunca conquistará nada se você não persistir, se você não perseverar, porque a vida é dura e ela não dá nada de graça para ninguém. Quem quer tem que conquistar. Por isso você precisa aprender a suportar a dor, as tentações e a respeitar o processo, para que só assim você veja a transformação acontecer e possa obter o sucesso almejado. Eu tenho certeza absoluta que eu só venci todas as batalhas que enfrentei até aqui, porque em todas elas eu persisti lutando até o fim. Como eu disse, eu lutei até não ter mais força e nenhuma condição de continuar lutando. Por fim, o quinto e último pilar que irei compartilhar aqui, porém não menos importante, é a rede social de apoio. É importantíssimo que você tenha ao seu lado pessoas que te apoiem, que torcem pelo seu sucesso e que estejam até mesmo dispostas a lutarem por ti quando você precisar. Os meus familiares, os amigos da minha família, os médicos, os enfermeiros e até mesmo os voluntários do hospital, todos eles foram anjos na minha vida. Mas de forma mais do que especial,
Eu sinto um carinho e uma gratidão enorme pela minha família, que em nenhum momento desistiu de lutar pela minha vida, mesmo com todas as evidências apontando para a minha morte. Pensa bem, eu estive na UTI, conduzido por 33 dias e cheguei até mesmo a ser desenganado pelos médicos que me deram menos de 1% de chances de sobrevivência e falaram para minha família que se por acaso eu sobrevivesse, eu ficaria vegetando para o resto da vida. Porém, mesmo assim, os meus familiares, principalmente a minha mãe, que eu costumo dizer que é a minha heroína, porque sempre esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, não pensou em desistir de lutar pela minha sobrevivência, porque ela sabia que eu sou fã da vida, que eu sou teimoso e que enquanto meu coração estivesse batendo, eu ainda teria uma possibilidade, por mais remota que fosse, de sair vitorioso. E foi assim que aconteceu. Eu surpreendi a todos, superei todas as expectativas da época e não só sobrevivi, como também saí daquela situação. Depois disso, ainda disputei 2 corridas no CSU de Lorena, representando o CADEB, escola onde aprendi o Braille, e venci as 2. Atravessei o túnel da Mantiqueira, que foi palco da Revolução de 32. Atualmente pratico o goalball e ainda não vivo a vida dos meus sonhos, mas vivo uma vida que de certa forma já é plena. Por isso, enquanto houver 0,1% de chance, tenha 99,9% de fé. Porque enquanto há vida, ainda há esperança. E enquanto houver vontade de lutar, ainda haverá esperança de vencer. Portanto, não importa o que os outros digam, não importa qual é a batalha que você está enfrentando, e tampouco o quão improvável pareça ser a sua vitória. Se você acredita e está disposto a lutar até o fim, não é impossível. Pode até ser super difícil, mas impossível não é. Até porque a última palavra não vem do homem, ela vem de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar. Desde já, muito obrigado pela atenção.